Então hoje a gente vai estar aí trazendo neste tema aí, que é um tema muito, muito importante, né, irmãos? O tema aí que fala a respeito do fruto do Espírito Santo, né? Fruto do Espírito Santo. Perfeito! Nossa, aí mesmo que eu ia começar. É exatamente aí nesse versículo que eu ia começar. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Gálatas capítulo 5, de número, a partir do versículo 16. Então vamos já lendo, irmãos, para a gente não perder muito tempo. Até ia abrir aqui na minha Bíblia, mas como já está na tela, eu vou acompanhando na tela. Mas vamos estar lendo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo, então. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Somente até aqui, irmãos, senão vai se estender bastante. Glória a Deus. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente leu desde ali do versículo 16, só para dar um contexto, para os irmãos conseguirem entender um pouquinho. Mas a gente vê que um pouquinho antes, uns versículos um pouquinho antes, ali Paulo, né, escrevendo aos Gálatas, começa a falar um pouquinho antes dele entrar nessa parte do fruto do Espírito. Paulo inicia falando do fruto da carne. Paulo inicia falando o que a carne ela produz. Eu vou ver se eu consigo aqui abrir na minha Bíblia aqui também, porque foi bem rápido, irmãos, acabei de chegar. Então a gente veio correndo. Mas louvado seja Deus que que deu tudo certo. Pronto, Gálatas. Então olha o que Paulo fala no versículo 19. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então antes de Paulo falar a respeito do fruto do Espírito Santo, primeiro Paulo ele fala a respeito do que a carne produz. E um pouquinho antes, Paulo está falando a respeito da guerra entre a carne e o Espírito. Paulo está falando que a carne quer uma coisa, mas o Espírito quer outra. Por isso que o cristão muitas vezes tem essa guerra, né, essa luta. Ele quer fazer a vontade de Deus, mas não consegue. Ele quer fazer a vontade do Senhor, mas não consegue. Ele quer fazer, mas ele não consegue. Ele tenta obedecer, mas ele não consegue. Por isso também que quando o cristão, ele ouve, por exemplo, a palavra de Deus, ou ele lê, ele medita na palavra de Deus, aquilo parece que entra um conflito dentro da pessoa. Parece que entra um conflito. Por quê? Porque aquilo está confrontando justamente aquilo que a carne gosta. E aí começa uma guerra entre carne e espírito. Na hora da tentação, na hora do pecado, né? Aí começa a guerra, principalmente na hora da tentação. A carne falando, faz.
o Espírito não faz. A carne faz, o Espírito não faz. E é uma guerra de verdade, irmãos. É uma guerra de verdade. Quem passa pela tentação sabe. Quem passa não, porque todos nós cristãos passamos pela tentação. E é uma guerra. E a gente vê isso, porque Paulo, quando ele fala das obras da carne, a gente vê, né, prostituição, impureza, lascívia. Mas quando Paulo fala do fruto do Espírito, são coisas totalmente opostas. Paulo mostra claramente pela palavra do Senhor que a vontade da carne e a vontade do Espírito são coisas totalmente opostas. E nessa noite, então, a gente vai entrar nesse tema do fruto do Espírito. Mas para que a gente possa entrar nesse tema, para que a gente possa entender este tema, porque o que a gente quer aqui, irmãos, é que, porque saber o fruto do Espírito, nós sabemos, mansidão, paz, amor, domínio próprio. Mas andar no fruto do Espírito, permitir que o Espírito Santo frutifique, é outra coisa. Nós precisamos permitir que haja fruto na nossa vida. Mas para isso nós precisamos primeiro entender o que a gente estava explicando antes. Que se você quiser permitir, irmão, se você quiser permitir, irmã, que haja fruto do Espírito Santo na tua vida, se você quer que haja fruto, mais fruto do Espírito na tua vida, você precisa entender que vai ter uma guerra pesada, vai ter uma luta pesada, vai ter uma luta travada. Mas se você permanecer, então não vai ser fácil, irmão. Não pensa que fruto vem do nada. Né? Senhor, eu quero ser cheio de fruto, eu quero ter o fruto do Espírito Santo e pronto, magicamente, né, do nada, desce do céu. Não é assim, irmão. A carne vai pelejar para que não haja fruto. Mas o que é, Gui, o fruto do Espírito Santo? O que é o fruto do Espírito Santo? Perceba que a palavra de Deus, ela não fala os frutos do Espírito Santo, ela fala o fruto do Espírito. Falaram isso? Não é plural, é o fruto. Por quê? O Espírito Santo, ele produz algo no nosso espírito. Porque nós, irmãos, nós temos um espírito. Nós temos um espírito, o espírito humano. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia, né? Algumas Bíblias já mostram isso claramente, na maioria, na verdade. Tem o Espírito com E minúsculo e tem o Espírito com E maiúsculo. Espírito com E minúsculo se refere ao nosso espírito, o espírito humano. O Espírito com E maiúsculo se refere ao Espírito Santo. Então é bom entender essa diferença. Então, o Espírito Santo, ele atua no nosso espírito. O nosso espírito é justamente a parte que nos liga a Deus. É justamente a parte que nos conecta com Deus. Então é bom a gente entender essa questão. Então, para que haja esse fruto, para que tenha esse fruto, nós precisamos entender um pouquinho o que é o fruto do Espírito com E maiúsculo. Fruto do Espírito Santo que ele produz em nós. O que é, irmãos? Claro, aqui já está explicado amor, alegria, paz, longanimidade. Mas é um fruto, como o irmão Tauan bem explicou, como por exemplo, a laranja, com vários gomos. É um fruto só, mas cheio, né, de coisas por dentro. Como que a gente pode esclarecer isso melhor? Né, por exemplo, pronto, virtudes. Maravilha, palavra pronto. É um fruto só, mas que produz diversas virtudes. Mas é um fruto só, então não é vários frutos, né? Mas a gente vai falar frutos aqui para não confundir a cabeça dos irmãos, tá bom? E aí, então, ou seja, por isso que a gente diz, né? A gente diz sempre isso, irmãos, estar cheio do Espírito Santo não é só pular, não é falar em línguas, não é só pregar, não é só rodopiar.
está cheio do Espírito Santo é quando tem fruto. Por quê, irmão? Por que a gente está falando isso? Porque na palavra de Deus aqui está escrito que o Espírito produz é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que o Espírito Santo produz. Uma pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, o que significa? É uma pessoa que permitiu tanto que o Espírito Santo trabalhasse na vida dela, que o Espírito ele consegue operar de uma forma completa, ele consegue atuar de uma forma completa na vida do crente. Então aí começa a ter fruto, aí começa a produzir fruto, e esse fruto vai começar a ficar visível, é nítido, irmão, é nítido, porque se a pessoa está cheia, é nítido nela o fruto, é claro, é evidente. Não existe pessoa que é cheia do Espírito Santo, mas que não tem fruto do Espírito nítido. Não existe. Não existe isso. É nítido, é claro. É claro nela. Você vê o amor nela, você vê mansidão nela, você vê alegria, você vê bondade, você vê mansidão, domínio próprio. Então é isso que o Espírito Santo produz. Então, estando cheio, obviamente, isso vai ser mais evidente. Então a gente precisa entender essa questão. Então isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas a questão é, como é que nós vamos permitir? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para que nós possamos permitir, né? Porque a gente não cria o fruto sozinho. O fruto é do Espírito Santo. Então não existe isso, a gente forçar alguma coisa, não. Quem vai dar o fruto é o Espírito, mas a gente precisa cooperar, fazer a nossa parte. O que a gente pode fazer para permitir que o Espírito Santo de Deus gere esses frutos na nossa vida? Irmãos, eu não sei se entrou alguém aqui que está sentindo que não dá fruto, desculpa, mas eu senti de trazer para essa parte. Não sei se entrou alguém aqui que está sentindo que não dá fruto, ou que está parado há muito tempo, mas está se sentindo sem fruto, parece que não está frutificando mais, parece que não está dando mais fruto, mas eu creio que agora Deus diz para alguém aqui nessa noite, vai voltar a frutificar na minha presença. Você não está dando fruto há muito tempo, está parada na minha presença, mas hoje vai sair daqui diferente, frutificando, dando fruto do Espírito Santo, fruto para a glória do nome do Senhor. E aí, queridos, Santo Deus, e aí, esses são os frutos, esse é o fruto do Espírito Santo. Mas como que eu permito que o Espírito Santo trabalhe esse fruto no meu coração? Irmão, a gente vai entrar numa analogia aqui, e os irmãos ficam ligados aí, senão os irmãos não vão entender nada, tá bom? Então vamos entender aqui. Irmão, quando a gente quer que haja um fruto, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa procurar uma terra boa, santo é o nome do Senhor. Você precisa procurar uma boa terra, um lugar bom para plantar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que fazer, depois de você ter achado um bom lugar, você tem que colocar semente. Você coloca a semente ali naquela terra que tá boa. Depois disso, você começa a regar. Aí você vai começar a regar, vai regando. Daqui a pouco, aquilo ali vai crescendo. Aquilo ali vai se tornando, começa como uma plantinha, mas daqui a pouco aquilo ali vai se fortificando e vai se tornando uma árvore. Eu acho que os irmãos já estão pegando isso daqui. Aí aquilo vai se tornando uma árvore e começa a produzir fruto. E começa a produzir fruto bom. Por quê? Porque a semente é boa. Porque a terra é boa. Porque regou corretamente. Eu acredito que os irmãos já entenderam. Ou preciso entrar aqui na explicação? A gente vai ficar muito extenso, irmão. Eu acho que os irmãos já entenderam. Então o que é, irmãos, a terra? Irmãos, eu separei alguns versículos. Eu tinha separado alguns versículos. Se alguém souber os versículos aqui que eu vou citar, me ajuda a encontrar, tá bom? Pra gente... Mas vamos lá. O que é a terra, queridos? A terra, irmãos, a terra representa aqui
o nosso coração. Então, primeira coisa, a terra precisa estar boa. Pergunta a Deus para cada um de nós nessa noite: como é que está a tua terra? Traduzindo, como é que está hoje o teu coração? O teu coração, como é que está? Guilherme, eu não entendi. O que é uma terra boa? O que é um coração bom? É um coração que nunca que é perfeito? Não é isso, querido. O coração bom é aquele coração que ele tá humilde diante do Senhor. Aquele coração que ele está aberto diante do Senhor. Sabe, irmãos, para que haja fruto do Espírito Santo, primeiro precisa ter uma boa terra. Mas o Senhor pergunta novamente a cada um de nós: como é que está a tua terra? Analisa aí agora. Pensa aí agora, como é que está a terra? Como é que está teu coração? Está pronto para receber a minha semente e frutificar? Está pronta para receber a minha semente, que é a palavra de Deus, e frutificar? E se não estiver pronto, tiver um coração duro, esse versículo, irmãos, que eu separei, eu não lembro exatamente, acho que é Crônicas, não lembro qual parte, se é primeiro ou se é segundo, que é onde diz, né, que aquele que orar, se humilhar, se converter dos maus caminhos. Não, Sara, é isso, é a segundo Crônicas, isso, olha aí, santo Deus, glória a Deus, vamos ler aqui pra gente não falar errado, irmãos. Aí, pronto, glória a Deus, Deus abençoe sua vida grandemente, irmão Rafa, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Se o meu povo, presta atenção nisso, porque isso daqui é pra nós nessa noite, tá bom? Aquilo ali era num contexto específico, mas nessa noite o Senhor fala com pessoas aqui nesse culto agora. Agora, pela palavra de Deus, o Senhor vai falar com alguém agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pronto, tá aqui, irmão. Você quer ter uma terra curada? Você quer que o teu coração seja curado? Curado, irmão, que eu tô falando é um coração quebrantado diante de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa: o coração duro diante do Senhor, a palavra vem, a palavra vem, a palavra vem, mas nunca frutifica. Por quê? Porque a terra não tá boa. A terra não tá boa para produzir, o coração é duro, o coração é fechado. Mas, irmão Guilherme, como é que eu faço para o meu coração? Tá bom, tá disponível para o Senhor, tá aqui na palavra de Deus nessa noite. Se humilha, ora, busca, se converte dos maus caminhos. E o Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Ele vai transformar o teu coração de pedra num coração de carne. Então, primeira coisa, se humilha. Irmão, se humilha. Irmã, se humilha. Reconheça, Senhor. Porque aquele que não se humilha, irmão, ele não consegue andar diante da presença do Senhor. A palavra de Deus não diz que o humilhado será exaltado. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha. Irmãos, então primeira coisa, se humilhar. Se humilhe. Reconheça. Eu estou errando. Eu tenho esse pecado, eu tenho esse. Eu estou falho. Eu errei, eu falhei, eu preciso de Deus. Eu estou errando, eu estou pecando. Irmãos, nós precisamos. Mas Guilherme, eu estou andando em santidade. Não estou cometendo assim nenhum pecado. Esqueci agora o nome, perdão, irmãos, mas quando nós cometemos um pecado repetidamente, né, não estou cometendo aquele pecado ali premeditado com frequência, né, eu estou andando em santidade, estou andando em obediência. Só que deixa eu te falar uma coisa, querido: todo ser humano ele peca, todo ser humano ele erra, todo ser humano. Então, mesmo que você esteja andando em santidade, mesmo que seu coração esteja aí bom diante do Senhor, você ainda precisa se humilhar. Porque se você já tivesse perfeito, você não estaria mais aqui.
Se você já tivesse, né, perfeito, perfeita, então não tem ninguém aqui perfeito. Mas se você está aqui é porque ainda tem coisa para melhorar. Todos os dias, querido, diante da presença do Senhor, peça perdão pelos teus pecados, reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas, reconheça que você precisa de Deus, reconheça que você é pecador, que você é pecadora, que você é falho, que você é falho. Se humilha, reconheça que você precisa do Senhor. E depois que você reconhecer os seus pecados, você reconhecer que você tem erros, que você tem falhas, você ora. Senhor, me ajuda. Você ora, você busca. Me perdoa, me limpa, me lava, Senhor. Eu quero ter um coração santo, porque, irmãos, a oração que o crente mais deve fazer, pega isso nessa noite. A oração que o crente mais deve fazer não é: Senhor, me dá o carro. Não é: Senhor, me dá a moto, me dá o casamento. Não. A oração que o crente mais deve fazer é essa daqui: Senhor, transforma o meu coração. Muda o meu coração. Limpa, Senhor, o meu coração. E me enche da presença do Teu Espírito Santo. Comece, irmão, a orar. Peça para o Senhor transformar o seu coração, para o Senhor te perdoar, para o Senhor te perdoar dos pecados. Mas mais do que isso, vamos partir para o último passo: se converter dos maus caminhos. E essa é a parte mais difícil, irmão. Você se humilhou, você orou, você buscou se converter dos maus caminhos. Porque às vezes nós fazemos tudo isso, choramos na oração, se lamentamos, mas na hora de se converter dos maus caminhos, aí a gente parece que regride, né? Porque existe uma diferença clara, irmãos, entre arrependimento e remorso. Remorso, você sente tristeza, pelo teu pecado, pelo teu erro, vai diante do Senhor e fala com Deus. Só que depois é só uma tristeza, é só um sentimento, depois você continua da mesma maneira. Arrependimento não. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança de caminho. Então, se você quer se arrepender diante da presença de Deus, busque o Senhor, se humilha primeiro, ora, busca e decida mudar de direção. Só que deixa eu te falar uma coisa, como a palavra de Deus já disse, existe uma guerra entre a carne e o espírito para quebrar o coração duro. Vai doer, vai ferir, vai machucar. Pode ser que haja choro, porque às vezes você vai ter que deixar amizades. Pode ser que haja lágrimas, porque às vezes você vai ter que deixar um relacionamento. Pode ser que a carne grite muito. Mas você precisa tomar essa decisão se você quer que o teu coração seja uma boa terra. Você precisa tomar a decisão de ir contra a vontade da tua carne. Você precisa tomar essa decisão. Todos os dias, é diária, não é um dia só. Todos os dias da sua vida você decidir não fazer a vontade da sua carne. Todos os dias, querido. E vai te doer, sim. Eu não vou prometer para você que não vai doer. Vai doer, vai ser muito difícil. Mas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que habita dentro do teu coração, você vai conseguir vencer isso daí. Só que você precisa fazer essa parte que dói. Não tenta fugir da dor. Porque o ser humano, ele tenta fugir da dor. Não é? Só que o Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E siga-me. Ou seja, você tem que tomar a cruz. Não tem como você querer fugir da cruz da renúncia. Não tem como você querer fugir da renúncia. Você tem que passar pela dor da renúncia. Tem que passar pela dor de rejeitar o pecado, porque dói, irmãos. É difícil. A carne ali está lutando para você pecar. E se você fizer isso, meu irmão, se você fizer isso, minha irmã, todos os dias, ainda que esteja com uma vontade enorme, todos os dias, com certeza seu coração vai se quebrantando diante da presença de Deus.
com certeza seu coração, às vezes aquele coração que está duro, vai se amolecendo. E o Senhor vai transformando num coração de carne. O coração que era de pedra começa a tornar um coração de carne. O coração que a palavra batia e não entrava, começa a se tornar um coração onde a palavra de Deus vem, ela entra dentro do teu coração e causa mudança, causa transformação, causa renovo. Então precisa disso. Mas aí a gente vai entrar no segundo tópico, irmãos. A gente vai entrar na segunda questão, porque primeiro a gente falou da questão da terra. Mas qual é a segunda parte? Eu vou tentar apressar um pouquinho, irmãos, para não tomar muito tempo, tá bom? Tentar apressar um pouquinho. Segunda parte, semente. Semente, irmão. Precisa plantar a semente. O que é a semente? A semente, Cristo Jesus explica. A semente é a palavra de Deus. Então entenda isso também nessa noite. Você pode estar com uma terra boa. Tá com uma terra boa. Um coração bom. É para receber. Mas se não tiver a palavra de Deus, não tem transformação. Se não tiver a palavra, não tem mudança. E essa mesma palavra, irmão, é a palavra que vai te ajudar a quebrar o coração duro, a quebrar o coração de pedra. Essa palavra de Deus. Sabe como que faz, irmão, para você quebrar o coração duro, como a gente estava falando anteriormente? Lendo a palavra. Porque toda vez que você lê a palavra te confronta. Toda vez que você lê a palavra te corrige. Toda vez que você lê a palavra, ela fala coisas contra a tua carne. E o teu coração vem sendo quebrantado diante da presença do Senhor. E o crente vai se quebrantando. E uma hora, é como, irmãos, eu costumo dizer que é como, né, você tá com um prego numa madeira e você vai batendo naquele prego com o martelo. Uma hora aquele prego entra na madeira. Uma hora aquele prego entra na madeira. A palavra vai batendo no coração duro. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. E uma hora ela entra dentro do coração. Uma hora ela entra dentro do coração. Então a semente, para que você possa dar fruto, é a palavra. Então tem que ter palavra. Se você não lê a palavra, não medita na palavra, não escuta a palavra, não vai dar fruto. O fruto vem da palavra. O fruto não vem de emoção. O fruto não vem de palavras coach. O fruto do Espírito Santo não vem de passar a mão na cabeça. O fruto do Espírito Santo não vem de palavras como você é o centro de Jesus. Não, o fruto do Espírito Santo vem pela palavra de Deus, a Bíblia. Para ter fruto, precisa da palavra. Não é o movimento, não é o pular, não é o rodopiar, é a palavra. A palavra que vai produzir fruto. Então comece, querido, a meditar na palavra de Deus. Começa a se aprofundar na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Leia a palavra do Senhor todos os dias, mesmo sem vontade, mas leia. Se aprofunde, busque conhecer mais. Mas entenda isso nessa noite. Meu irmão, para que haja fruto bom, você precisa plantar a semente boa. Concorda comigo? Se você quer que nasça laranja, você não pode plantar, por exemplo, maçã. Se você quer que nasça laranja, precisa plantar semente de laranja. Se você quer, eu vou explicar por caso você não esteja entendendo. Se você quer que haja fruto do Espírito Santo, você precisa plantar aí dentro a palavra de Deus. A palavra de Deus que precisa estar no teu coração. Mas sabe qual é o problema que muitos não frutificam? O problema é que a semente que ele está colocando dentro do coração não é a palavra de Deus. O que ele está se alimentando não é da palavra de Deus. Está se alimentando da mentira, está se alimentando do pecado, está se alimentando da fofoca, está se alimentando da inveja, está se alimentando da contenda, está se alimentando do ódio, está se alimentando de mágoa, está se alimentando da ira.
aí não tem como frutificar, querido. Porque a semente que você está plantando é uma semente ruim. Vai dar fruto? Vai. Mas não vai ser o fruto do Espírito, vai ser o fruto da carne. Mas eu tenho a convicção nessa noite que você não quer dar fruto da carne, você quer fruto do Espírito. Só que para ter fruto do Espírito, tem que plantar a semente correta. Tem que plantar a semente. Qual é a semente certa? É a palavra do Senhor. Você pode começar a plantar a palavra de Deus hoje dentro do teu coração. A partir de hoje, tomar essa decisão. Senhor, agora a semente que vai entrar dentro do meu coração não é a semente do mundo, não é a semente do maligno. Não, Senhor. Agora a semente que vai entrar dentro do meu coração é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor, que vai começar a entrar dentro do meu coração. E vai ser ela que vai governar a minha vida. Vai ser ela que vai governar as minhas decisões. Vai ser ela que vai governar a maneira que eu falo, a maneira que eu converso. Santo é o nome do Senhor. Você pode, irmão. Você pode, irmã, a partir de hoje tomar essa decisão. Escolha, querido. Não deixar a semente errada entrar no teu coração. Sabe, tem muito se contentando com coaches. Sabe, não houve mais pregação da Bíblia. Houve coach. Meu irmão. E para ele isso aí é pregação. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito, ele só se alimenta da palavra de Deus. O Espírito só se alimenta, querido, da palavra do Senhor de Bíblia. O Espírito só se alimenta daquilo que realmente provém do céu. Você nunca vai ter o teu espírito edificado por uma palavra que só passa a mão na tua cabeça. Você nunca vai ter o teu espírito edificado somente por palavra de só que você é grande, que você tudo pode, que você é isso, que você é aquilo. Não, querido. Você nunca vai ter o teu espírito edificado ouvindo só egocentrismo, ouvindo só prosperidade. Você quer ter o espírito edificado? Ouça a palavra de Deus. Deixa de ouvir pregadores que estão pregando coisas somente para enaltecer o homem. Deixa de ouvir pregadores que estão pregando heresia. Deixa de ouvir coisas, querido. Deixa de se alimentar de coisas, sabe, que só está falando coisas contrárias à palavra do Senhor. Isso não vai te alimentar, meu irmão. Isso não vai te alimentar, minha irmã. Não vai edificar o teu espírito. Não vai te fortalecer na fé. Você precisa ouvir Bíblia. Escute pregadores que pregam as Escrituras. Escute pregadores que pregam a Bíblia. Não que pregam heresia. Que prega que pecado já não é mais pecado. Que agora aquilo que você... Se aquilo ali te faz bem, não tem problema. Irmão, que Jesus Cristo não é Deus. Que isso, irmãos? Vamos tomar cuidado, porque se isso entrar no nosso coração, é isso aí que vai nos alimentar. E nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus, palavra do Senhor. Às vezes a gente não quer, né, irmãos, ouvir pregadores que pregam as genuínas escrituras. Tem pessoas que não querem. Por quê? Ah, mas esse pregador é só doutrina. Esse pregador prega muito... Poxa, o que ele prega é duro. O que ele prega é difícil de engolir. Poxa, não pode mentir, não pode beber, não pode fumar. É, irmão. Mas é essa palavra que vai nos transformar. É essa palavra que vai nos edificar. E é essa palavra que vai te fazer dar fruto na presença de Deus. Escolha não se alimentar de mentira, de fofoca, de pecado. Escolha não se alimentar de palavras contrárias das Escrituras. Escolha se alimentar a partir de hoje daquilo que edifica o teu espírito. Bíblia, a palavra. E você vai começar a dar fruto se você se alimentar da palavra. Próximo passo, próxima etapa, regar. Regar, irmão, a gente não vai entrar nem muito no assunto. Regar é o trabalhar do Espírito Santo. Quando o crente está com uma boa terra,
Quando o crente, ele obedece, mesmo contra a vontade dele, ou seja, o crente está se entregando. Quando o crente medita na palavra, se alimenta na palavra, o Espírito vai regando. E aí a pessoa vai começar a dar fruto. O Espírito vai começar a trabalhar na vida do crente. O Espírito vai começar a trabalhar na vida do cristão. Mas para que haja esse operar, o crente precisa o quê? Tá orando. Tá orando. Porque quando você ora, você está falando, Espírito Santo, pode trabalhar na minha vida. Quando você busca, você está falando, Senhor, pode me mudar. Senhor, pode me transformar. Senhor, eu sou dependente de Ti. Então você precisa orar, precisa ler a palavra, precisa viver em santidade. Quando você faz isso, você está permitindo que o Espírito Santo de Deus haja na tua vida. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando você vê uma pessoa que é cheia de Deus, você pode ter certeza, irmão. Não é porque Deus quis encher um e não quis encher outro. Não é isso. Claro que não, irmão. É porque aquele ali se permitiu ser cheio. Ele orou todos os dias, ele leu a palavra todos os dias, ele andou em santidade, ele resolveu não fazer a vontade dele, e sim a de Deus, ainda que isso doesse. Ou seja, ele está deixando o Espírito Santo trabalhar, ele está deixando o Espírito Santo agir. Então, para que o Espírito comece a regar, para que você comece a crescer, você precisa então permitir. Então permita que o Espírito trabalhe na tua vida, orando, lendo a palavra e vivendo em obediência. E aí o Espírito Santo vai começar a operar na tua vida, vai começar a regar. E quando o Espírito Santo começa a regar na vida do crente, quando o Espírito Santo começa a regar aquilo que você já plantou, o que você plantou? A palavra de Deus, o Espírito Santo vai regando. E à medida que o Espírito Santo vai regando, aquela semente, ela começa a crescer. Começa a crescer. Aí você pode ver, uma árvore ela vai crescendo aos poucos, não é de uma hora para outra. Vai crescendo. Então o cristão também não vai produzir fruto de uma hora para outra. É aos poucos. É devagar. E é aí que entra, né, o momento do nosso crescimento. Assim como uma árvore, uma planta vai crescendo até se tornar uma árvore, o cristão também vai crescendo. Só que durante nesse processo de crescimento, e é aqui, querido, que vai começar o fruto. É aqui que vai começar, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida para que haja fruto. Então, você vai estar orando, já está permitindo que o Espírito Santo trabalhe. Está lendo a palavra, está permitindo. Está andando em santidade, em obediência, está permitindo o Espírito Santo trabalhar. Sabe o que agora o Espírito Santo vai fazer para que haja fruto? Ele vai permitir que você passe por provações. Ele vai permitir que você passe por momentos de dificuldade. Guilherme, eu não estou entendendo. Como assim? Pois é, irmão. O fruto, ele não vem do nada. Como é que você acha que produz a paciência no crente? É do nada? Não é do nada. O Senhor vai permitir porque você passe por situações difíceis que você vai ter que exercer a paciência. Você vai ter que passar por situações difíceis, por exemplo. Como é que o amor vem? É do nada? Não é do nada. Você vai ter que passar por situações difíceis que você vai ter que exercer o amor. A bondade. Você vai ter que passar por situações que você vai ter que praticar a bondade. A mansidão. Você vai ter que passar por situação difícil que você vai ter que se calar. Que você vai ter que ser manso. É assim. Então, querido, se você quer dar fruto, entenda isso nessa noite. Se você quer frutificar na presença do Senhor,
Entenda isso nessa noite. Vai ter provação na tua vida. Você vai passar por provação, mas isso vai ser para produzir bom fruto. Vai passar por dificuldade. Vai passar por momentos difíceis. Porque é assim. Eu pedi paciência para Deus. Você pede, Senhor, me ajuda a ser mais paciente. Aí começa a tribulação, começa a guerra, começa a peleja. Aí às vezes o ser humano olha, né, e fala, nossa, por que eu tô passando por tanta guerra? E Deus falando lá do céu, você não me pediu paciência? Por que eu tô passando por tanta prova? Você não me pediu paciência? Assim é Deus. E aí, através dessas situações difíceis, o fruto vai sendo criado naquela pessoa. Aquela pessoa vai começando a dar fruto. Então entenda isso. Vai passar por dificuldade sim, irmão. Vai passar por guerra sim. Só que vai valer a pena. Só que diante da guerra, diante da dificuldade, você precisa estar em obediência. Não adianta o Senhor permitir, por exemplo, que você passe por um momento de tribulação, por exemplo, um momento onde que alguém começa a te provocar, te irritar, e você vai lá e xinga, e você vai lá e briga, e você vai lá e fala mal mesmo, e eu falo na cara mesmo. Aí você não está permitindo Deus agir na tua vida, querido. Você não está permitindo o Senhor agir na tua vida. Ah, mas falou mal de mim, eu tenho que dar o troco, eu tenho que devolver, não posso ficar calado, não posso... Aí, se você quer permitir que o Espírito Santo de Deus produza frutos na tua vida, você vai precisar se conter. Você vai precisar se controlar. Você vai precisar fazer aquilo que o Espírito quer e não o que a sua carne quer. E vai ser difícil, irmão. E na hora da provação, a gente quer, né, irmão, fazer coisas contrárias. A gente quer brigar, quer discutir, quer reclamar, quer murmurar. Mas não faça aquilo que é contrário à vontade de Deus. Faça a vontade do Espírito. Assim, passe pela prova, querido. Passe pela prova. Passe pela prova de uma maneira que agrade ao Senhor. Passe pela prova em santidade, em obediência, não murmurando, não reclamando, não brigando, não xingando, não falando mal de ninguém, não sendo grosso, ignorante, não maltratando os nossos irmãos. E vai ser difícil, porque vão ser provações, irmãos, que Deus vai nos permitir passar. E não é fácil, né, irmãos? Vamos falar a verdade, não é fácil. Mas a gente vai ter que ali, se conter. Se conter. Para que possa produzir fruto na nossa vida. E aí, depois disso, aí o cristão vai crescendo, vai ficando maduro, igual uma árvore, vai crescendo, e começa a produzir fruto. E começa a produzir fruto do Espírito Santo. Fruto para a glória de Deus. Dá tempo ainda da gente falar mais um pouquinho, né? Mas vou resumir aqui. Fruto para a glória do Senhor. E agora, irmãos, a gente vai tentar, mas vai ser muito rápido mesmo, tá, irmãos? Muito rápido mesmo, que a gente não pode se estender. Falar um pouquinho dessas questões do fruto. Vamos falar um pouquinho aí, rapidinho, irmãos. Ainda vamos voltar lá para Efésios capítulo 5, no versículo de número 22. Vamos voltar para lá e a gente fala um pouquinho. Então, olha só, irmãos, o fruto do Espírito é amor, né? Começa, então, primeiro com amor. Por que começa com amor? Amor é a base do fruto. É a base. Porque não tem como você ter paz se você não tem amor. Não tem como você ter longanimidade se você não tem amor. Não tem como você ter mansidão se você não tem amor. Não tem como você ter bondade se você não tem amor. Então o amor, ele é a base de tudo.
Como o irmão Rafa estava mostrando até aqui, não preciso voltar lá para lá não, Rafa, fica tranquilo. Como a gente estava mostrando ali em 1 Coríntios, de capítulo de número 13, aonde o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Né, irmão? O amor, ele tudo crê, tudo sofre, né? E o apóstolo Paulo, ele diz ali, agora lhe mostrarei, vou lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. E ele fala do amor, né? Ele fala que eu poderia ter uma fé que move montanhas, mas se não tivesse amor, nada seria. Eu poderia ter o dom de profecia, mas se não tivesse amor, nada seria. Ou seja, o amor é a base. O amor é a base. Então todo crente que é cheio do Espírito Santo, que tem fruto do Espírito Santo, vai ter o quê? Amor. Não existe isso. Um cristão falar que tem fruto, mas não tem amor. Não existe. E amor, então a gente precisa, irmãos, permitir que esse fruto, eu vou falar esses frutos, mas o correto é esse fruto. Eu vou falar assim para facilitar. Esses frutos, queridos, a gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe esses frutos na nossa vida. E como é que a gente permite isso? Então, primeiro, como que a gente vai falar? O amor. O que é o amor? Amor não é só sentimento. Amor é atitude, é ação. É você agir. A maior demonstração de amor é Jesus Cristo. Quando ele se entrega por nós, ele sofre no nosso lugar, ele morre no nosso lugar. Não foi apenas palavras, não foi apenas algo da boca para fora, mas foi pela atitude de Cristo que nós percebemos que ele nos ama. Pela atitude de Cristo que nós percebemos o nosso amor. Amor não é sentimento, não é questão de sentir, é questão de agir. Então você precisa permitir que o Espírito trabalhe o amor na tua vida. Como é que você permite isso? Sabe quando, às vezes, você está passando por uma dificuldade tão grande, você está passando por uma luta tão grande, uma peleja tão grande, e chega alguém em você e fala, irmão, eu preciso da tua ajuda. É você que está precisando de ajuda, mas você vai ter que estender a mão. Isso é amor. Porque amar, quando tá tudo bem, é fácil. Mas e amar quando tá na peleja, quando tá na dificuldade, quando tá na guerra, quando tá na luta? Só que o amor, ele não ama só na hora que tá tudo bem. O amor, ele ama também na hora da prova, na hora da peleja, na hora da guerra. Então, precisa estender a mão quando tá passando pelo momento de prova. Precisa estender a mão quando está no momento de dificuldade. Você não está bem, mas você vai auxiliar. Você não está bem, mas você vai dar um abraço. Você não está bem, mas você vai dar uma palavra de ânimo. Você não está bem, mas você vai orar para aquela pessoa. Você que está precisando de uma oração, mas você fala, eu vou orar por você. É você que está precisando de uma palavra, mas você abre a Bíblia e fala, irmão, aqui a palavra de Deus diz isso e aquilo. Isso é amor. Amor, irmão, às vezes vai tirar nós da zona de conforto. Amor, às vezes, vai te tirar da zona de conforto. Às vezes, para você permitir que o amor nasça na tua vida, cresça na tua vida, às vezes você vai ter que sair da zona de conforto. Às vezes você tem que enfrentar situações difíceis. Então entenda, amor não é só sentimento, é atitude. É você, até como o irmão Tauan falou, né? A questão de amar até mesmo aquele que te odeia. Isso é difícil, irmãos, porque amar quem nos ama é muito fácil, mas amar quem nos odeia, a gente acha que é tranquilo, mas na prática é difícil. Então até aquele que te odeia, querido, você tem que orar por ele. Até aquele que te odeia, você não pode querer o mal contra ele, você não pode fazer o mal contra ele, você tem que abençoar. Isso é a palavra de Deus, irmão. Até aquele que odeia você tem que orar por ele, você tem que, abençoar ele. Olha que coisa difícil, irmãos. Isso é o amor. Amor é você comemorar as conquistas do seu irmão, comemorar as conquistas, as vitórias. Você também está com ele na hora da luta, na hora da guerra, da peleja. Você o anima, você o dá força. Isso é amor. Você o ajuda, você estende a mão.
Isso é amor. A gente não dá para explicar muito tempo, irmãos, porque infelizmente eu tomei muito tempo nas outras partes. Mas uma hora a gente entra em mais detalhes. Próximo, alegria. Alegria, irmãos. O que é a alegria? Alegria. Alegria, irmãos, também é a mesma coisa. Não é apenas sentimento. Não é apenas... E alegria é algo interessante porque não depende de circunstâncias. Não depende de estar tudo bem na tua vida. Não depende de estar indo tudo bem, não. A alegria, a nossa alegria é simplesmente porque nós temos Cristo dentro de nós. A nossa alegria é porque nós cremos, né? Nós cremos que um dia nós seremos salvos, que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, um dia nós nos encontraremos com Cristo. Essa é a nossa alegria. Entenda isso nessa noite. O crente, ele precisa ter essa alegria. Mas, irmão Guilherme, como é que eu vou ter alegria? É tanta prova, é tanta guerra, mas eu vou repetir isso daqui se você ainda não pegou. A alegria do Espírito não depende de circunstâncias, não depende de como está a situação, não depende. Pode estar indo tudo mal, mas quem tem fruto do Espírito Santo está feliz, está contente. Não é que você nunca vai sentir tristeza, claro que vai sentir sim, irmão. Mas ao mesmo tempo tem aquela alegria do Espírito te confortando, te consolando. Mas para isso, irmão, você precisa se lembrar das promessas que Deus fez. Para isso, você precisa se lembrar da vida eterna, para que haja essa alegria. Para isso, você precisa confiar no Senhor. Para isso, você deve buscar um relacionamento com Deus. Assim você vai conseguir viver essa alegria de maneira, não vou dizer plena, mas de uma maneira melhor. Assim você vai conseguir vivenciar essa alegria do Espírito Santo de Deus. Então permita que o Espírito trabalhe a alegria dentro do teu coração. Permita que essa alegria, ela flua em você. Então, não dá para me explicar muito, eu já vou pro próximo. Paz, querido. O que é paz? Paz também é a mesma coisa. Não depende também de sentimento. Paz, irmão, paz não é necessariamente ausência de luta, ausência de dificuldade, ausência de prova, ausência de guerra. Não. Paz, querido. Paz é mesmo diante de uma luta, mesmo diante de dificuldade, você tem uma paz dentro do teu coração. Você está tranquilo. Então, como é que eu passo para ter paz? Olha só, irmãos. Aqui a gente vê dois sentidos. Tanto paz para si, tanto paz, você transmitir paz para os outros. Nós vamos falar isso de maneira breve. Paz para si próprio. Como é que eu faço para ter paz? Irmãos, como a gente precisa resumir, vou ir direto ao ponto. A gente poderia falar várias coisas, mas a primeira que você precisa ter é confiança em Deus. Porque muitos não têm paz porque já não confiam mais no Senhor. Não confiam em Deus. Mas aquele que confia no Senhor tem um coração em paz, tem um coração tranquilo. Por quê? Porque quando você confia de fato em Deus, você pensa, agora toda a minha vida está na mão do Senhor. Agora toda a minha vida está na mão de Deus. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me desesperar. Tem muito crente hoje que se desespera com pouco. Tem muito crente hoje que se desespera à toa. Tem muito crente hoje que deixa o inimigo entrar na mente e falar para você, não tem jeito, não tem solução, não tem o que fazer, vai acabar a tua vida. Acabou aqui, é o teu fim. Mas o crente não pode ser dessa maneira. O crente, ele precisa viver firme naquilo que Cristo fala. O crente precisa viver confiando no Senhor. E confiança em Deus não é só dizer eu confio, querido. É atitude. É ação. Então, para que haja essa paz dentro do teu coração, você precisa confiar no Senhor. Fala, Senhor, me ensina a descansar na tua presença. Fala para Deus, Senhor, me ensina a descansar no Senhor, porque você precisa que haja essa paz dentro do teu coração. Mas mais do que isso, irmãos, teria muitas coisas para a gente falar sobre paz, mas para a gente não ficar muito extenso. Mais do que isso, essa paz também precisa ser transmitida para outras pessoas. Como que é isso, irmão? Irmão, para que você mostre Cristo na tua vida, você precisa ser uma pessoa que vive em paz com os outros. Você precisa ser uma pessoa que não procura briga, que não procura contenda, que não procura discussão. Como é que eu faço para viver em paz, né?
Não estou falando ausência de guerra, ausência de luta, novamente. Não é para que você reflita uma paz. Irmão, você não pode falar mal do seu irmão. Você não pode falar mal da sua irmã, fazer fofoca, fazer intriga, provocar. Não. Você não pode ser um motivo de contenda, motivo de guerra, motivo de discussão, motivo de briga. Não. Você tem que ser aquela pessoa, ou dizer assim, né, da paz, que não procura briga, que não procura guerra, que não procura falar mal dos outros, que não procura provocar, que não procura irar o seu irmão, que não procura irar o seu próximo. Assim você vai ter paz com os seus irmãos. Então você precisa fazer isso para permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe a paz na tua vida. Longanimidade, irmão, paciência. Longanimidade, basicamente, é paciência. Paciência, irmão. Como é que você permite que o Espírito Santo trabalhe paciência na tua vida? Queridos, é diante das situações difíceis, diante de provações, diante de dificuldade, você se mantém paciente. Não é necessariamente você não sentir raiva, não é isso. A questão é você não permitir que aquela raiva ou que aquele desespero tome conta da tua vida. É você não permitir que aquilo tome conta de você. É você não permitir que aquilo venha para fora. Então, dessa forma, você vai ter paciência. E paciência, irmão, vai ser uma coisa que Deus vai permitir que você passe por muitas situações difíceis. Às vezes que você vai ter que ficar calado, que você vai ter que ficar calada. É difícil, irmãos. Ou então, né, de coisas que você vai ter que esperar por muito tempo. Coisas que você vai ter que esperar. E aí você vai ter que aprender a ter paciência. Às vezes você vai ter que esperar muito para a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Às vezes você vai ter que esperar muito para que algo de Deus se cumpra na tua vida. Às vezes você vai ter que esperar muito para uma porta de emprego abrir na sua vida. E vai ser no momento difícil, não é no momento fácil. Porque no momento fácil é fácil ter paciência. No momento difícil. Então você precisa permitir que a raiva, o estresse, a ansiedade não tome conta do teu coração. Eu estou explicando rápido, irmãos, para não tomar muito tempo. Benignidade. Benignidade, irmão. O que é benignidade? Benignidade se trata, queridos, da gente... como que eu posso explicar para os irmãos? De uma maneira simples e clara. Benignidade se trata da gente saber como... Bondosa, justamente. A gente saber como tratar os nossos irmãos. Então perceba, benignidade e mansidão estão muito ligados. Mas benignidade, o que é benignidade? Benignidade, tem dificuldade de falar essa palavra. Benignidade significa você saber se controlar. Você saber você saber falar com um tom sempre benigno, calmo, tranquilo. Você saber não estourar, não explodir. Isso é benignidade. Não pode ser confundido, por exemplo, com bondade. São coisas distintas. Quer dizer, não distintas, estão conectadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, benignidade é o ato de você saber falar com cautela. É o ato de você saber falar em amor. É o ato de você saber falar de maneira que não ofenda o teu irmão. É o ato de você saber falar da forma correta, com empatia, com mansidão. Um ato de você falar sem estourar, sem gritar, falar com aquele tom de raiva. Não, você vai falar com um tom de paz. Um tom assim, sabe, aquele tom, né, que agrada, né? Então isso é benignidade. É você saber, é você conseguir se controlar também por fora. Tomar cuidado com as palavras que você utiliza. Tomar cuidado com a maneira como você fala com seu irmão, né? Então isso é benignidade. Bondade. O que é bondade? Bondade se trata muito mais do que a gente apenas ser pessoas bonzinhas, boazinhas, né? Mas
Bondade envolve também, além de você ser uma pessoa, vamos dizer assim, boazinha, né? Você ajudar o teu próximo, você auxiliar o teu próximo, né? Você ajudar, você auxiliar, né? Além disso, de todas essas coisas, né? Também se trata de você ser uma pessoa que age com justiça, né? Uma pessoa justa, né? Isso é bondade, né? Então a gente precisa permitir que a bondade age na nossa vida, ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão, ajudar a nossa irmã, estender a mão, né? Isso a gente vai permitindo que a bondade age na nossa vida. Irmãos, mais uma coisinha sobre benignidade, só rapidinho para a gente voltar aqui um pouquinho. Benignidade trata-se também de nós sermos pessoas educadas. O cristão, ele precisa ser uma pessoa educada. O cristão, ele precisa ser uma pessoa que trata com educação, com respeito. Benignidade está ligado a isso. Ser uma pessoa que trata com educação. Ser uma pessoa que trata com respeito. Que trata com carinho. Isso é ser benigno. Trate, irmãos, as pessoas com respeito. Respeite o seu pai. Respeite a sua mãe. Ah, mas fulano não me tratou bem. Não importa. Você tem que tratar bem mesmo que não te trate bem. Você está entendendo isso daqui? Difícil, né, irmãos? Mas isso daqui é se você quiser permitir que Deus age na tua vida. Você tem que tratar bem, mesmo que não te tratem bem. Você não pode tratar bem só se te tratarem bem. Você tem que tratar bem, com educação, com respeito, mesmo que te tratem mal. Isso é benignidade. Fidelidade. Fidelidade, irmãos. Nós temos dois tipos de fidelidade, né? Fidelidade a homens e fidelidade a Deus. Fidelidade trata-se de você ser fiel ao Senhor, ou pode até mesmo a gente dizer de você confiar também no Senhor, né? Mas é de você permanecer fiel, permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel a Deus, né? Independente de provas, independente de tentações, independente de circunstâncias, independente dos pratos que te forem oferecidos, você permanecer fiel ao Senhor. E fidelidade também pode ser, a gente pode também aplicar no sentido a homens, a seres humanos. Como assim? É você ser fiel ao teu amigo, é você ser fiel à tua amiga, é você ser fiel à tua namorada, é você ser fiel ao teu marido, é você ser fiel à tua esposa. Você precisa ser fiel, porque mesmo que você fala, mas o homem não tá vendo, mas meu namorado não tá vendo, minha namorada não tá vendo, mas não importa, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, e o Senhor é aquele que vê tudo, Ele tá vendo tudo, Ele tá de olho em tudo. Então você precisa ser fiel, independente de circunstância, fiel, independente se tem alguém vendo ou não. Irmãos, eu tô sentindo a presença do Senhor para pregar essa parte, eu não sei porquê, mas independente do que tiver acontecendo, seja fiel. Se tiver alguém vendo, se não tiver ninguém vendo, permaneça fiel. Seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu esposo, seja fiel à tua namorada, seja fiel ao teu namorado, seja fiel ao teu amigo, seja fiel a Deus. Quando ninguém está vendo, quando você acha que não tem ninguém te observando, mas o Senhor está te vendo. Não adianta não sermos fiéis a Deus somente no momento que tem pastor perto, que tem irmão da igreja perto, que tem missionária perto. Não, querido, você tem que ser fiel também quando não tem ninguém vendo. É aí que o cristão mostra que ele é fiel, quando não tem ninguém vendo. Seja fiel. Mansidão. O que é mansidão? Ainda bem que a gente conseguiu até que ser rápido. Mansidão. Irmãos, mansidão trata-se, é muito ligado à benignidade. Benignidade. Mansidão, queridos, trata-se de você ter um controle, você conseguir controlar os teus impulsos, vamos dizer assim. Ah, Guilherme, domínio próprio? Não, mas estão ligados, irmão. Estão ligados. Como assim? Vou explicar para você. Não estou falando de impulsos no sentido de tentação, aliás, no sentido de algum pecado em específico, né? Mas eu estou falando de controle de impulsos na hora
da raiva, na hora da ira, na hora que alguém te estressa, na hora que alguém te provoca, na hora que a situação parece sair do controle, quando você decide, não, peraí. Eu tô com vontade de gritar, mas eu escolho não gritar, isso é mansidão. Eu tô com vontade de brigar, mas eu escolho não brigar, isso é mansidão. Eu tô com vontade de tratar mal, mas eu não vou tratar mal, isso é mansidão. Eu tô com vontade de xingar, de maltratar, mas não vou fazer isso, mansidão. Então entenda, mansidão é você, nos momentos difíceis, nos momentos aonde que seria o momento onde que você vai soltar os cachorros, você decide, não vou fazer, por dentro. Benignidade, qual é a diferença? É por fora, é como você age. Tá entendendo, irmão, a diferença? Mansidão, por dentro. Você escolhe, não vou fazer, não vou xingar, não vou brigar. Benignidade, por fora, é como você trata, é como você fala. Tá dando pra pegar a diferença? Então, mansidão por dentro, benignidade é como você age por fora. Então, benignidade justamente trata-se, e a diferença principal é que benignidade ela está associada a todo momento da tua vida. Todo momento. Você precisa ser educado, você precisa ser respeitoso. A mansidão, ela costuma aparecer mais no momento que alguém te provoca, no momento que alguém quer guerra com você. Aí que começa a aparecer mais a mansidão. A benignidade não. Não depende de momentos difíceis. A benignidade, mesmo que esteja tudo bem, você vai estar ali sendo educado, sendo respeitoso. A mansidão não. A mansidão costuma aparecer mais nos momentos onde que alguém está te provocando, tirando. Então é nesses momentos que a gente tem que permitir, né, ser mansos. E o domínio próprio. Domínio próprio, irmãos, nada mais é do que você ter agora sim, né? Por isso que a gente vê que o fruto tá tudo ligado um no outro, né, irmãos? Domínio próprio, o último. Domínio próprio trata-se justamente agora sim de controle de impulsos, não somente associado à questão de se alguém te provocar, mas associado ao seu autocontrole, a você se controlar, poder você se controlar. Então você está com vontade de pecar, mas você não peca. Você está com vontade de fumar, mas você não fuma. Você está com vontade de ver vídeos que não é para ver, e você não vê. Isso você então se controla. Então, irmãos, já não existe essa ideia. Mas eu não consigo me controlar. Irmão, se você tem o fruto disso, se você tem o Espírito Santo produz domínio próprio. Então você pode se dominar. Olha aí, irmão. Não existe isso, não consigo ter um controle. Não, você consegue. Você consegue. Por quê? Por conta do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo produz isso. Mas eu não consigo me controlar, não consigo. Não, consegue sim. Permitir, por exemplo, que o vício não tome conta da tua vida. Permitir que impulsos como, eu vou ficar no celular o dia todo. Você conseguir, não, peraí, não vou ficar o dia todo. Tá vendo? Não se trata apenas da questão do pecado. Mas é você conseguir se dominar. Por isso que fala domínio próprio. É um domínio sobre si próprio. É você conseguir se dominar suas emoções, dominar as suas vontades. Isso é possível. Então, para que o Espírito trabalhe o domínio próprio, você tem que se permitir, né? Você tem que se permitir controlar-se, mesmo que você esteja com desejo de fazer algo, você fala, não vou fazer. Se é algo que vai te prejudicar, seja espiritualmente, seja até mesmo fisicamente, como por exemplo, ficar o dia inteiro no celular, enfim, entre outras coisas, você fala, não, agora não vou fazer isso. Isso é você se dominar. Isso é você ter o domínio próprio. Tô com vontade de mentir, mas não mente. Tô com vontade de fumar, mas não fuma. De beber, mas não bebe. Isso é você ter o domínio próprio. Irmãos, por que a gente falou sobre tudo isso? Porque é preciso, a gente não é para você produzir o fruto em si mesmo. Não é isso que a gente está querendo dizer. O que a gente está querendo trazer aqui nessa noite, para mim encerrar essa palavra, é para que você permita que o Espírito trabalhe na tua vida.
Por isso que a gente explicou o que é cada um: amor, alegria, paz, longanimidade, enfim, todos. Por quê? Para que quando essas situações acontecerem na tua vida e você precisar exercer o amor, a alegria, a paz, mansidão, domínio próprio, você exerça. Porque agora você já sabe o que é. Agora você já sabe o que é cada um. Então, quando aparecer uma situação que você precisa exercer isso, você exerce. Porque você exercendo, entenda, você não está criando fruto em si. Você não está você mesmo, não criando fruto. Não, porque a palavra de Deus diz, né? Jesus diz que Ele é quem produz fruto em nós. E que sem Ele, nada nós podemos fazer. Ou seja, é Ele, é através dele, que nós conseguimos produzir fruto. Mas para isso você precisa permitir. Você precisa permitir. Não adianta nada eu pedir fruto e eu não permitir que o Senhor trabalhe esse fruto na minha vida. Não adianta, eu vou continuar sem produzir fruto. Não adianta nada, quando vir uma situação que precisa exercer amor, eu exerço ódio. Uma situação que era para mim exercer mansidão, ao invés disso eu xingo, eu brigo, eu discuto. Não adianta. Uma situação que era para mim exercer o domínio próprio, eu fico descontrolado, eu vivo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não adianta. Não vai adiantar nada. Uma situação que era para você ser fiel e você é infiel. Não adianta. Não adianta. Porque você está resistindo ao Espírito Santo. E para finalizar mesmo, irmãos, guarda isso. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas aqui vão começar a frutificar na presença do Senhor. Mas o Senhor já dá esse recado agora para nós. Não resista ao Espírito Santo. Não resista. Você precisa exercer amor? Exerça amor. Precisa exercer mansidão? Exerça mansidão. Precisa exercer bondade? Exerça bondade. Mesmo contra a tua vontade, mas exerça. Quando você exerce, você abre o seu coração. Você está falando, o Senhor pode trabalhar. E aí o Espírito Santo começa a transformar você por dentro. Não vai ser mais, presta atenção nisso, não vai ser atitudes externas. Não. Quando você começa a permitir que o Espírito Santo trabalhe, é o teu coração que vai sendo transformado. Esse amor, essa alegria, essa paz, não vai ser só algo externo. Só você forçando isso, só como se você estivesse atuando. Como se você estivesse forçando isso. Não, vai ser natural. Por quê? Porque o teu coração por dentro vai estar mudado, vai estar transformado. Entenda essa diferença. É diferente uma pessoa que age com amor, com alegria, mas só por costume, é só um comportamento dela, mas o coração por dentro não está transformado. Agora não. A pessoa que busca ser realmente transformada pelo Espírito Santo, ela não faz só por fora, é por dentro. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio está dentro do coração dela. Está dentro dela, não é só por fora. Então, irmãos, permita que Deus trabalhe na tua vida. Lembre-se sempre dessa analogia que nós utilizamos. Tenha uma boa terra, plante a semente correta, deixe o Espírito Santo regar, e você vai crescer e vai dar fruto. Muito fruto para a glória de Deus. Mas se permita andar nesses frutos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.